Bom dia Israel, tudo bem? Estamos começando já os trabalhos aí no quartel. Bom dia Raíssa, tudo bem? Muito bom dia, vamos lá. Bom dia Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda. Permanece conosco aqui, Bruna. Tudo bem? A Bruna é a primeira vez que eu vejo aqui, né? Então a galera tá se repetindo aí. Isso é muito bom, que eu digo pra vocês, né? Demorem nas coisas, né? Demorem nas coisas, permaneçam nas coisas. Permaneçam nas coisas. Essa rede social aqui, ela é uma rede de muita volatilidade. Isso faz mal pra caramba pra cabeça. Permaneçam aqui, a gente tem muita coisa pra conversar. Já começou aí já, Israel? É, meu irmão, a luta é assim mesmo. Que bom, Bruna, que bom que esse teu primeiro dia aqui. Aqui é a nossa família do Papo Matinal, né? A gente faz sempre 15 minutinhos de meditação de um assunto pra gente poder levar pro nosso dia e deixar o nosso dia com um certo propósito, né? Bom dia, Cláudia. Tudo bem, Cláudia? É Claudineia, né? Claudineia é a primeira vez que eu vejo aqui também. Seja muito bem-vindo, Claudineia. Fica aqui conosco também. É o que eu digo pra vocês, né? Permaneçam nas coisas. Em menos de um minutinho a gente já começa já o nosso tema de hoje. O nosso papo matinal, que a gente vai falar sobre comunicação. Entendeu? Sobre a comunicação no relacionamento. Acho que vai ser útil pra vocês aí. Bom dia, Tamara. Seja bem-vinda também, Tamara. Vamos lá. Vai mandando aí pros amigos pra gente poder começar o nosso papo matinal. Olha a Júlia chegou, a Júlia aí, ó, segundo dia, mantendo a fidelidade. Muito bem, Júlia. Seja bem-vinda, muito bem-vinda aqui à nossa família. Muito bem-vinda à família do Papo Matinal. Bem, rapaziada, vamos começar aqui pra gente não perder muito tempo, né? Hoje eu quero realmente respeitar ali os 15 minutos, né? Sou sanguíneo e pouco objetivo nas coisas que quero dizer. A Raíssa tá aqui falando, né? Sou sanguíneo e pouco objetivo. A gente vai falar disso também, tá? Em algum momento aqui a gente vai falar um pouco sobre os temperamentos. Vocês vão se surpreender um pouco com a minha visão com relação a isso aí. Apesar da linhagem que eu venho, né? Quem me acompanha há um tempo aqui sabe, né? Fui aluno do professor Tiago Andrade, fui aluno e paciente do Dr. Italo Marcilli. Então, vocês vão se surpreender um pouquinho com a minha visão com relação a essa parte. Mas é bom a gente se analisar, cara. É muito bom a gente se analisar, a gente poder se conhecer um pouco mais, né? E é nesse gancho aí que eu vou conversar um pouco com vocês, né? Quando a gente fala um pouco sobre questão de relacionamentos, né? Sobretudo quando as pessoas elas vêm... Eu atendo muita questão de terapia de casal, né? É muito comum as pessoas assim me procurarem. Eu tenho umas 4 ou 5 famílias que eu atendo, né? De forma sistemática. E é engraçado assim, que uma característica aqui do meu atendimento é que às vezes eu começo atendendo os filhos, né? E no final eu acabo terminando atendendo os filhos e os pais. E isso dá muito certo aqui. Dá muito certo, esse atendimento familiar, nessa parte de orientação familiar. Se a gente soubesse o poder que a família tem, a gente se protegeria de muitas coisas. E mais do que isso, a gente se prepararia muito melhor para a gente constituir e construir uma família, né? Casar não é brincadeira, ter filho não é brincadeira. E se hoje a nossa sociedade está doente de alguma forma, ela está doente porque nossas famílias estão doentes. E aí, uma das ferramentas que a gente tem para poder manter a coesão familiar, né? Ferramenta não, na verdade ela é uma característica da vida humana, né? O ser humano ele precisa se comunicar, ele precisa conversar. E às vezes grandes partes dos problemas, né, das questões conjugais, das questões de relacionamento, elas estão no âmbito da comunicação. Existe uma dificuldade muito grande em transplantar a sua experiência com
a linguagem. Não sei se vocês percebem isso. Por exemplo, eu de manhã aqui, todas as vezes que faço papo matinal aqui em casa, faço questão de conversar com vocês aqui tomando um cafezinho, né? Então eu converso aqui com vocês tomando um cafezinho. Olha a Aline aí, tudo bem, prima? Como é que você tá? Que bom te ver aqui. Michele também, sejam bem-vindos. Ou seja, todas as vezes que eu começo aqui com vocês, eu gosto de tomar um cafezinho. E aí eu digo pra vocês, né? Quando eu tomo um pouco de café, eu tenho uma experiência com o café. Uma experiência. E sobretudo o café, que é um artigo que permite essa degustação, essa coisa, né? Então tem aquele café que é mais forte, aquele café que é mais fraco. Você vive uma experiência de prazer, uma experiência de reanimar a tua energia, né? Tomar um café, viver essa experiência, te permite você ter algo, uma experiência sensível, né? Algo interior que você vive com relação àquilo. Agora, comunica isso. Eu mesmo estou aqui falando para vocês aqui e é difícil transformar em palavras essa experiência, esse sentimento, né? Essa experiência sensível. Veja que se é difícil fazer isso com algo tão material, e eu preciso muitas das vezes apelar para a sua experiência também, ou seja, quando eu vou falar para você aqui sobre o valor de tomar um café, eu muitas das vezes vou precisar apelar para a experiência que você também viveu tomando café. O ser humano, ele se comunica através desses signos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso daqui? Existe uma perda muito significativa entre a experiência e a comunicação da experiência. É por isso que eu digo para vocês o seguinte: se a gente quer conhecer o mundo, nós precisamos viver a nossa própria experiência. Nós precisamos viver a nossa própria experiência. Eu poderia dar um tratado sobre café aqui para vocês, e vocês passarem 2 anos estudando sobre café. O seu Zé da esquina, que toma café todo dia, ele saberá mais de café do que você. Talvez ele não vá saber a altitude em que ele deva ser plantado, né, a temperatura ideal para a plantação, qual é o nível de torra. Talvez ele não vá conhecer essas coisas, mas ele vai saber discernir melhor, ele vai saber se orientar melhor no mundo com relação ao café do que você, que nunca experimentou um café, só estudou o café, tá entendendo? Veja que a comunicação, ela já carrega consigo uma dificuldade grande. É difícil transformar em palavras, é difícil transformar em símbolos aquilo que nós vivemos na experiência. Então isso já é um primeiro ponto de dificuldade numa comunicação. Veja, quando a gente tem uma crise conjugal, uma crise de relacionamento, quase sempre o problema está no seguinte: as pessoas não conseguem comunicar aquilo que elas realmente estão vivendo, aquilo que elas estão experimentando. Um segundo ponto assim, que eu gosto de destacar nessa questão de relacionamento é o seguinte: só fere quem está ferido. Só fere quem está ferido. Quase sempre, nos momentos onde ocorre uma discussão conjugal, essa discussão ela acontece com a pessoa tentando externalizar as dores da sua própria ferida. Tá entendendo? Então começa aquela situação de culpa um no outro, né? Ah, porque você é assim, porque você não me valoriza, porque você não olha nos meus olhos, porque você não é carinhoso, né? Ou porque você não me ajuda nisso, você não me ajuda naquilo, porque você está sempre preocupado com isso, com aquilo. Ou seja, existe uma dificuldade muito grande de durante o problema ou a relação, a gente olhar para si mesmo. A gente tenta a todo instante olhar ao nosso redor e encontrar uma culpa, né? Algo que justifique fora. E uma das coisas assim que eu converso com as pessoas é o seguinte, né? Outro dia eu atendi uma pessoa que ela dizia isso, né? As nossas discussões, elas vão rapidamente até o extremo. Então ele já começa a atuar com grosseria, ele diz que eu não sei conversar. E aí eu digo para vocês, né? Nem sempre a nossa comunicação ela está no nível das palavras propriamente dita. Nem sempre o que a gente quer comunicar é o que a gente realmente diz. A gente pode ver isso quando a gente fala principalmente de um xingamento, né? Então quando a gente chega e chama uma pessoa de filho daquela coisa, né, para eu não baixar o nível aqui da live,
não necessariamente nós estamos ortodoxamente xingando a mãe daquela pessoa, né? Não necessariamente a gente está na nossa mente fazendo aquela operação no qual a gente diz que a mãe do fulano é aquela coisa. O que a gente quer, quando a gente faz um xingamento como esse, é atingir a linhagem daquela pessoa. Ou seja, através daquele xingamento, eu quero ferir a linhagem daquela pessoa. Eu quero ferir aquela pessoa, e não necessariamente a mãe daquela pessoa. Então veja que a comunicação, ela tem essas nuances, ela tem esses pulos. E não dá para a gente tentar entender as pessoas, né, melhorar os nossos relacionamentos, se tudo que a gente faz é ficar no primeiro nível da comunicação. O que fulano disse, o que ciclano disse. Então eu falava para vocês aqui, né, que só fere quem está ferido. A gente precisa ter, no nosso casamento principalmente, né, porque é onde às vezes acaba tendo os maiores embates, a capacidade de ouvir o outro, e mesmo que ele esteja dizendo alguma coisa que me ofende, eu preciso entender o que ele realmente quer dizer com aquilo que ele está falando. Por exemplo, esse casal que eu atendia, e a moça reclamava para mim, né? A mulher reclamava para mim que o marido ele ia a extremos muito grandes e então ele brigava, ele discutia, ele reclamava e ele era grosso, ele era estúpido. E aí o que eu disse para ela, né? Eu disse assim: mas você sabe que não é isso que ele quis fazer com você, né? Que ali naquele instante ele está comunicando uma outra coisa. Ele está realizando uma figura de linguagem. Você lembra que tu estudou isso daí na sala de aula? Você estudou isso aí, e eu tenho certeza que você não estava nem aí pra aula, porra. Ninguém te ensinou. Você aprendeu isso lá em português, mas tu não estava nem aí pra aula. Nesse instante, a pessoa está realizando uma figura de linguagem. O que é a figura de linguagem? É quando eu não quero dizer categoricamente aquilo que eu estou dizendo, mas eu estou usando uma significância maior que está por trás. Ou, às vezes, menor, né? Existe o caso, por exemplo, da metonímia, quando eu digo a parte pelo todo, ou o todo pela parte, né? Quando tem essas coisas na figura de linguagem. Veja, quando eu estou dizendo para você assim, pô, no caso aqui, ó, a Lívia tá aqui, né? Fala, Lívia, vamos ali tomar uma Coca-Cola. Eu não estou necessariamente chamando a Lívia para tomar a Coca-Cola. Estou chamando a Lívia para tomar alguma coisa, um refrigerante. Às vezes, se ela quiser beber um café, ela vai beber um café. Estou chamando ela para um momento social. E veja que se a gente... É simples o que eu estou dizendo e todos vocês aqui estão entendendo, né? Isso daqui. Mas isso acontece nas nossas comunicações direto, de outras formas, e nós não conseguimos captar essa segunda camada de significado. Vocês estão percebendo isso? Que grande parte, às vezes, das discussões conjugais, elas estão aí, naquele instante onde a pessoa, por exemplo, ela não consegue comunicar, que ela não consegue entender que quando o parceiro ele está, às vezes, reclamando, fazendo um jogo duro, implicando com você, ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo lá num segundo nível o seguinte: fulano, me dá um pouco de atenção. Vai, leve em consideração o que eu estou dizendo. Eu estou aqui tentando chamar a atenção da pior forma possível. Isso que eu estou falando para vocês aqui, para quem é mãe, para quem é pai, cara, isso é importantíssimo você entender isso com o teu filho, cara. Com o teu filho. Que se você que é adulto não é capaz de entender isso, eu vou te dizer uma coisa grave para você. Você não é capaz de educar teu filho. Hoje nós perdemos muito, né, essa parte de educação, porque a verdade é que a nossa geração, a geração anterior, né, o nosso mundo moderno, ele aprendeu a delegar a educação dos filhos à escola. Entendeu? A gente pega os filhos e joga na escola. E acha que tem que exigir da escola uma educação. Por quê? Porque a gente está com uma ideia materialista e técnica na cabeça. A gente acha que a educação dos filhos é o filho aprender matemática, português, inglês, é sair de lá capaz de falar 2 línguas, 2 idiomas. Aí vem essa busca maluca das pessoas por já uma preparação para concurso desde cedo. O meu filho tem que falar 2 línguas, 3 línguas. E a gente esquece que antes disso tudo, você precisa dar ao teu filho uma bagagem humana, tá entendendo? Precisa dar uma bagagem humana.
tudo isso faz sentido, todas essas ciências vão fazer sentido se elas forem construídas em cima de um ser humano. Então veja a dificuldade que existe na comunicação. E um filho é, sobretudo, alguém que está vivendo essa realidade, né? O que está acontecendo com uma criança? Uma criança, ela está aprendendo a se posicionar no mundo ainda. É por isso que na educação clássica, ela é dividida em dois grandes grupos, né? Um grupo nós chamamos de trivium e outro grupo de quadrivium. O trivium, que é o princípio da educação de uma criança, é o que dá origem, por exemplo, à nossa palavra trivial. Ou seja, cara, sem isso aqui não dá nem para começar. Sem isso daqui não dá nem para a gente começar a conversar. E vocês sabem qual é a primeira matéria da educação de uma criança numa educação clássica? Vocês sabem aqui? Tem alguém aqui que gosta ou que tem os filhos ou que estuda alguma coisa nesse sentido? Vocês sabem qual é a primeira matéria que se estuda numa educação clássica? Comenta aí pra mim. Pode chutar, galera. Pô, sem medo de errar. Aqui no Papo Matinal, aqui precisa ser uma família. É o que eu digo pra vocês, né? E tenho falado, assim, sistematicamente em outras lives. Se vocês querem melhorar em alguma coisa, vocês precisam permanecer. Tá entendendo? Precisam permanecer. Essa rede social ela é uma rede volátil. As pessoas entram e saem da live toda hora, né? As pessoas fazem as coisas pela metade, se entopem de conhecimento. Mas eu vou dizer para vocês, vocês vão dar passos muito significativos se vocês escolherem um pouco e permanecer ali. Eu fico muito feliz de ver aqui na live algumas pessoas que estão aqui comigo há 3, 4, 5 lives. Tem algumas que estão aqui comigo desde o início, pô. Cara, é assim. Permanece em alguma coisa. Isso vai dar muito mais estabilidade para sua cabeça. Então comenta aí para mim, vamos lá. Qual é o princípio, cara? Eu quero saber se vocês sabem como que a gente começa a educação, né? Na época clássica, como é que era? A educação ela começava por uma coisa chamada gramática. Mas não na gramática, no intuito do que vocês estão talvez pensando agora ou lembrando da escola lá que vocês estavam estudando lá o Evanildo Bechara, você estava estudando o professor Pasquale, essas coisas da vida, né? Onde a gente reduz a gramática a simplesmente regras de acentuação. Não, a gramática como a ciência de dar um nome às coisas, entende? Como a ciência de dar um nome às coisas. Como a ciência de no princípio, aprender a se comunicar. Vocês conseguem perceber que uma criança tem essa dificuldade? Uma criança tem essa dificuldade, ela não sabe dizer o nome de certas coisas. Ela não sabe expressar o sentimento dela. Eu agora de manhã mesmo, eu tive que intermediar aqui uma confusãozinha. Por quê? Meus filhos acordaram agitados e quando eles acordam agitados, eu ia estudar comunicação, mas fiquei com vergonha. Não tem que ter vergonha, Débora. Cara, aqui estamos todos nós aprendendo, né? Em algum nível, alguma coisa. Não, mas o trivium, aqui, só para ampliar para vocês, o trivium ele é composto de 3 grandes matérias, né? É a gramática, a retórica e a dialética. A gramática é essa capacidade de aprendermos a dar um nome às coisas. É essa ciência ampla que aprende o significado, a comunicação, ou seja, de alguma forma, a literatura, a linguagem, tudo isso está inserido dentro do campo da gramática, né? A gente tem a retórica, que é uma arte do convencimento. E a arte do convencimento, a aptidão para mover a vontade, a aptidão para o discurso. Então veja que toda a parte, por exemplo, da parte forense do direito, a parte da autoanálise, tudo isso ela está dentro do campo da retórica. E existe o campo da dialética, que a dialética ela nada mais é do que o confronto de retóricas para se chegar a uma verdade mais estrita. Somente depois das pessoas estudarem o trivium, na época clássica, é que as pessoas passavam para o quadrivium, quando elas iam estudar aritmética, música, astronomia, que são outras ciências. Isso tudo forma o conjunto do que a gente chama de as 7 artes liberais, que era visto na antiguidade como as 7 artes necessárias para o homem ser livre. Fala a verdade para mim. Você acha que tu é livre hoje? Tu acha que tu é livre? Ou você acha que os pensamentos da sua cabeça são pensamentos seus? Ou você acha que os pensamentos da tua cabeça eles são pensamentos introjetados por outras pessoas, pela cultura, por um pensamento dominante, por uma filosofia que te domina, por pessoas mais inteligentes? Nós pensamos hoje
aquilo que os outros querem que nós pensemos. Eu fiz um trabalho, né, sobre operações de informação, né, nas Forças Armadas. Para quem não sabe, operações de informação é uma parte da guerra. Por exemplo, a Rússia faz muito isso. Está fazendo muito isso na guerra na Ucrânia. Que é a tentativa de domínio da narrativa para que eu mexa com o psicológico, com a informação, com como as pessoas recebem a informação, e assim eu possa tornar a guerra favorável para que, no moral, né, e tudo mais, para que eu possa vencê-la, através da informação. Então veja, dentro desse trabalho, e a gente vê como que as pessoas são suscetíveis, né, como que as pessoas elas não pensam aquilo que elas... Não é um pensamento próprio, é um pensamento introjetado nelas. Vou dar um exemplo aqui para vocês de estudo simples, tá? Na década de 70, por exemplo, houve uma novela chamada Roque Santeiro. Os mais velhos vão lembrar disso. O que você não sabe é o seguinte, é que Roque Santeiro ele trouxe duas temáticas. Uma temática foi o divórcio, e uma outra temática, por exemplo, foi essa figura do padre largando a batina. Pouco depois de Roque Santeiro, sem ter nenhuma discussão pública, nada disso, o índice de divórcio no Brasil cresceu em 60%. Então vejam o poder da comunicação. A Júlia está colocando aqui, quando eu estou nervosa, meu filho também fica. Quando eu estou tranquila, ele também fica. A melhor forma de educação é o exemplo, né? Eu acho que sou livre nesse sentido aí, e isso é muito difícil de lidar. Eu não acho que sou livre, né, nesse sentido. A gente fala do exemplo, né? Sim, de alguma forma tá certo, é o exemplo, mas na verdade é mais a presença. Porque o exemplo é o seguinte, se o teu filho ele vê em você a autoridade, ele sempre vai te imitar de alguma forma. Ele sempre vai te imitar de alguma forma. Então a gente precisa ser adultos para que nossos filhos possam ser crianças e crescerem nisso tudo. Onde que eu estou querendo chegar nisso tudo aqui, tá? Porque eu comecei lá na parte da comunicação e eu não vou perder o fio da meada aqui com vocês não, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós hoje temos muitos problemas de relacionamento porque temos problemas de comunicação. E temos problemas de comunicação porque não amadurecemos na nossa linguagem. Não aprendemos a dar nome às coisas e, mais do que isso, não aprendemos a olhar para os outros e entender o que os outros estão dizendo, tá entendendo? Entender o que os outros estão dizendo. Veja, eu preciso ter a capacidade de... Por exemplo, meu marido chegou em casa nervoso, gritando, brigando, esbravejando, alguma coisa. Eu preciso entender, deixar de ser egocêntrico nessa hora e entender o seguinte, cara, pode ser que isso daí que ele está falando não seja comigo. E você quebraria todo o discurso se ao invés de ficar presa na grosseria que ele está tendo com você, você olhasse para aquilo ali e falasse o seguinte, meu amor, tá tudo bem hoje no trabalho? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você quer que eu te deixe um pouco sozinho? Aí você vai dizer assim pra mim, Maurício, pô, mas isso não é justo, né? Ele tá agindo com grosseria, ele teria que se controlar. O problema, cara, é que você também é assim, tá entendendo? Assim como ele tem um momento desse, às vezes, no trabalho e tudo mais, você também tem isso. Você também, às vezes, ficou chateado numa ligação que você fez, de repente, para sua mãe, ou numa conversa que você teve com seu irmão, ou num acontecimento, numa frustração que você teve na educação de um filho seu e tudo mais, e você começou a se comportar de uma forma mais reativa. E aí você espera, nesse momento, que a pessoa te abrace, que a pessoa te entenda. Mas tanto você quanto seu marido são incapazes de ter a gramática para entender essa coisa. Para conseguir entender ou ler um pouco o que está por trás daquela pergunta, o que está por trás daquela reação. Então veja que a comunicação ela não se dá somente no nível do que é estritamente dito. A gente precisa aprender a entender essa segunda camada se nós queremos ter um relacionamento saudável. Muitas das vezes, a terapia vai ser necessária para isso. Veja, às vezes, para alguns de vocês aqui, isso aqui vocês já entendem. Mas para muitos de vocês aqui, vocês estão precisando ouvir isso de mim, para você começar a pensar na vida de vocês e falar assim, mesmo, cara, tá acontecendo isso, entendeu? Na hora que meu filho começou a se jogar lá no chão, fazer pirraça lá no shopping, essas coisas todas, eu tô achando que isso daí tudo é porque ele é mal educado. Tá, beleza, mas às vezes ele só tá te comunicando o seguinte, eu dormi mal essa noite. E aí adianta você dar tapa nele, você brigar com ele, você fazer essa coisa? Não adianta, porque ele é uma criança, você tem que fazer, sabe o quê? Fazer ele dormir.
Olhar para você, fazer teu exame de consciência e dizer o seguinte, cara, eu preciso melhorar minha rotina porque meu filho precisa dormir mais, ou precisa dormir melhor. Ou então começou uma briga entre as crianças, aqui em casa são 5, né? Então você veja, às vezes acontece uma briga entre um e outro e um se altera mais, né? Um bate, o outro cospe, aí começa aquela cena de barbárie. E aí eu preciso ir para além da questão direta do que está acontecendo, e eu preciso olhar e falar o seguinte, tem um dos filhos ali que está se sentindo preterido na atenção. Ele precisa de um tempo a mais comigo. Ele precisa ouvir eu falando só com ele. Ele precisa se sentir direto. Cara, se não fosse assim, vocês não iam ver filhos de vocês, por exemplo, com 6, 7 anos, de repente voltando a fazer xixi na cama. Cara, eu lembro que quando isso aí, meus pais são testemunhos, eles não estão aqui na live, mas eles podem dizer, pô, cara, eu quando mudei de escola, né, com 7 anos eu fui pra... Eu mudei de escola, saí de uma escola que era toda mais familiar, e entrei numa escola mais tradicional. A professora me cobrava, copiar do quadro, essas coisas. Pô, eu voltei a fazer xixi na cama. O que é isso? Isso sou eu, criança, comunicando que eu não tô conseguindo lidar com aquela realidade. E aí o que vai acontecer? O pai e a mãe vão chegar e vão falar assim, pô, meu filho, deixa de ser irresponsável, você tem que ir no banheiro de madrugada. Não adianta, pô. Eles têm que tentar entender e me ajudar a administrar como pais aquela crise que eu tô vivendo naquele momento, pô. Isso acontece na infância, isso acontece na adolescência, isso infelizmente acontece quando a gente é adulto. Sabe por quê? Porque não fomos bem formados na gramática. Porque não aprendemos a dar nome nas coisas. Porque a gente lê pouco nessa vida, sabe? Ah, Maurício, eu leio muito, eu leio um monte de coisa. Cara, mas tu lê as coisas erradas também, entendeu? Tu quer ficar lendo aí os 7 Segredos do Amor, Pai Rico, Pai Pobre. Vocês querem ler esses livros funcionais e vocês abandonaram de vez, por exemplo, a literatura, cara. Porque sabe por quê? Porque a literatura não te entrega nada prático. A literatura não te entrega nada como fazer tal coisa. Ela não te entrega nada retórico. Ela te entrega um mundo imaginário. Ela te entrega como enxergar o mundo. Então percebam, né? Se a gente quer melhorar a nossa vida de comunicação, nós precisamos aprender a olhar o além. Vou dizer aqui, ó, por último, que eu gosto de deixar o ouro pro final, só pros heróis que permaneceram aí na live até o final. Vou deixar esse ouro aqui pro final, porque só você aqui, ó, somos aqui 9, 10 pessoas aqui, né? Então, só vocês que vão estar ouvindo isso daqui, ou com quem vocês compartilharem. Presta atenção numa coisa, as pessoas me perguntam às vezes na caixinha, Maurício, eu tive problema lá no meu relacionamento, eu tenho uma grande dificuldade de perdoar. Aqui vai uma chave para tu aprender a perdoar os outros, tá? Mas sabe por que vocês não conseguem perdoar? Sabe por que vocês têm uma dificuldade violenta de perdão? Porque vocês querem conciliar o inconciliável, entendeu? Vocês olham para as coisas e falam o seguinte, ó, pô, meu marido me traiu e continua me traindo. E aí você quer perdoar isso, entendeu? Essa coisa, você quer perdoar essa coisa nojenta. Você quer aceitar essa coisa nojenta. Você quer olhar para essa realidade e não mais sentir dor com isso. E eu vou te falar uma parada. Isso é impossível. Sabe por quê? Porque a traição, ela é odiosa em si. Em si, ela é uma prática do mal. Então o fulano que chegou lá e te sacaneou na empresa também, sabe? Te dedurou, falou mentira sobre você. Aí você quer olhar para essa realidade, porque agora você é cristão, você é uma boa pessoa e tudo mais, e você quer perdoar isso, esquecendo esse troço, fazendo essa coisa não doer mais em você, ou você aceitar isso aí. O ato de aceitar uma atividade ruim é imoral, porra. É imoral. Você não tem que aceitar essa coisa, você não tem que aceitar o erro. Ah, Maurício, aí você vem com aquela outra frase, né? Ah, eu não preciso amar o pecado, eu preciso amar o pecador. É bonito falar essa parada. Mas vamos lá, cara, vamos para uma coisa aqui que é prática e que te resolve essa situação. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, tenta entender isso aqui. Nesse mundo, todos nós estamos em constante mudança, tá? A filosofia ela vai ensinar pra gente 2 conceitos, chamados ato e potência. Já ouviram falar disso? Né? O que é a potência? Por exemplo, quando você olha uma lagarta no casulo, a gente diz o seguinte, ela é uma borboleta em potência. Isso significa o seguinte,
que existe uma borboleta dentro da possibilidade dela. Ela pode ser uma borboleta. Ela não é ainda, ela não é em ato, mas ela pode ser, ela tem a potência de ser. Você só consegue perdoar uma pessoa, se tu tiver uma coisa chamada esperança, porra. Esperança. Você precisa olhar para as pessoas, e falar o seguinte: ela é uma merda hoje, ela faz uma coisa aqui que não presta, ela me maltrata hoje, mas ela tá no mundo, e no mundo há tempo, ela pode ser alguém melhor. Existe essa possibilidade nela, existe essa potência nela, e eu acredito nessa potência. Eu acredito firmemente que se eu depositar amor aqui todos os dias, se eu plantar amor nesse jardim, pode nascer amor. Pode nascer amor. Que se eu for bom com ela constantemente, ela vai ficar um tempo ainda me sacaneando, fazendo besteira comigo, né, me tratando mal. Mas amanhã ela pode olhar pra mim e fazer o seguinte: agora, pô, como que eu vou tratar mal uma pessoa que só me trata bem? Como eu vou continuar sendo assim, se eu não sou feliz assim e fulano é feliz, mesmo eu tratando ele mal? Planta amor e tu pode colher amor. E aqui, presta atenção que eu tô falando pra vocês. Eu não tô falando, tá, de tu perdoar o Lula, de tu perdoar o Putin, o Hitler, pelas maldades que ele faz no mundo, não. Eu tô falando de tu perdoar tua esposa que tá em casa, porra. O teu marido que tá em casa. A tua mãe que tu não fala aí há 7 anos. Entendeu? Ao teu pai aí que você ficou aí chateado porque ele traiu sua mãe há 20 anos atrás e você não fala agora com teu pai. É disso que eu tô falando, entendeu? Você sabe qual é o problema? Você não acredita na capacidade do teu pai de mudar se você depositar amor ali. Só que eu vou te falar uma palavra dura. Se você não é capaz de acreditar na mudança da pessoa que te ofende, Deus também não vai acreditar na tua capacidade de mudança. Porque é isso que tu pede quando tu reza o Pai Nosso, entendeu? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Beleza? Então, meus amigos, isso que eu queria falar pra vocês. Eu mais uma vez passei do tempo. Acho que quando eu tô em casa assim eu acabo perdendo um pouco o time, tá? Mas desejo pra você aí um bom dia, um excelente dia, tá? Compartilhe essa live com algum amigo, algum familiar que você precisa comunicar de alguma forma, né? E pensa nisso. Como que a gente precisa desenvolver melhor a nossa comunicação, como a gente precisa tentar entender melhor as coisas, como a gente precisa fortalecer em nós a esperança para que a gente possa, né, aprender a perdoar, aprender a entender o que a pessoa está dizendo, mesmo se ela não estiver dizendo isso com palavras, tá bom? Um bom dia a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã no nosso papo matinal, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-local. Fiquem com Deus.